Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer, o convite para estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês sobre a minha experiência, a minha caminhada dentro da agroindústria. Eu me chamo Mariana Oliveira, eu sou graduada em agroindústria, formada pela Universidade Federal da Paraíba, do Campus 3, em Bananeiras. E atualmente eu sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, também pela UFPB, aqui no Campus 1 em João Pessoa. Eu ingressei no curso no ano de 2015 e no começo a agroindústria era algo bem desconhecido para mim, sabe? Mas ao longo do tempo, ao longo do curso, com as experiências que eu fui tendo, eu fui me encontrando. E aí, logo no segundo período do curso, eu fui trabalhar com o professor Max Rocha no laboratório de Química. E o professor Max, na época, ele tinha uma linha de pesquisa que trabalhava com óleos essenciais. Então, esse foi o meu primeiro contato, que eu tive com a pesquisa científica. Foi trabalhando com o professor Max lá no laboratório. E, inclusive, quem me levou para dentro do laboratório de Química foi Jackson, que conversou, com vocês agora mais cedo. E lá no laboratório a gente trabalhou nessa linha de óleos essenciais. Eu trabalhei mais especificamente com óleo essencial da folha da pitanga, Então a gente fazia a extração desses óleos e avaliava a atividade antimicrobiana, frente a alguns micro-organismos. E aí, ali eu já fui começando a gostar de fazer pesquisa, Eu gostava muito de estar dentro do laboratório, então foi assim, a minha primeira experiência com a pesquisa científica foi essa. E aí também, eu comecei, ainda no segundo semestre, eu comecei a ser tutora da disciplina de Química Geral e Analítica, que era a disciplina que era ministrada e é ministrada até hoje pelo professor Max. E aí, na tutoria, um pouco diferente da monitoria, o tutor ele tinha que dar aula, A gente tinha que ir para dentro da sala de aula e dar aula. E no começo foi meio assustador para mim, porque eu era muito tímida, então eu fiquei com um pouco de receio de ir, ter que ir para dentro de uma sala de aula, dar aula e tudo mais. Só que eu fui, E aí as coisas foram fluindo. Eu acabei gostando muito, gostava muito de estar dentro da sala de aula, de estar explicando conteúdo para os meninos. Adorava quando os alunos vinham tirar dúvida comigo sobre a disciplina e tudo mais. Então, a partir daí foi aflorando ali o gostinho pela docência, Surgiu a partir daí na tutoria. E aí eu passei 2 anos na minha graduação, trabalhando lá no laboratório de Química e sendo tutora, da disciplina de Química com o professor Max Rocha. E aí, ainda no comecinho do curso, aí para terminar o meu primeiro semestre, iniciar o segundo, eu fiz a seleção para empresa júnior do nosso curso, que é a Agrocon Júnior, que vocês também ouviram, falar um pouquinho aí da Agrocon antes. E na época que eu fiz essa seleção para entrar dentro da Agrocon, foi a época em que a empresa ela vinha passando por um processo de reestruturação. Então acabou que foi um desafio, bem maior por conta disso, mas acabou que na época eu e os colegas, que entraram comigo, a gente foi ali se moldando, aprendendo e se moldando junto com a empresa. Então, a Agrocon, a empresa júnior, eu digo isso sempre, foi assim uma peça fundamental para minha formação hoje. Porque, como eu falei, a agroindústria era algo bem desconhecido para mim. Então, como logo, assim, no primeiro período eu já comecei a trabalhar dentro da empresa, então ali eu fui aprendendo cada vez mais sobre o que era a agroindústria, sobre qual era o papel do bacharel em agroindústria, ou as áreas em que a gente poderia atuar e tudo mais. Então, foi a Agrocon que me fez entender um pouco mais sobre a agroindústria, foi o que me fez ficar no curso, foi o que me fez me apaixonar. Eu digo muito isso, que o amor que eu tenho hoje pela agroindústria veio ali, começou a surgir dentro da Agrocon Júnior. Dentro da empresa, assim que eu entrei como diretora de gestão de pessoas, depois no ano seguinte eu assumi a vice-presidência e depois a presidência.
E aí, como membro da empresa, eu sempre, né, por conta dos cargos, eu sempre tive mais à frente dessas partes burocráticas mesmo, da questão mais interna de dentro da empresa. Então, sempre cuidei do financeiro, do marketing, de fazer planejamento estratégico para, né, para dentro da empresa, de preparar todos os processos seletivos, né? Durante todo o tempo que eu tive dentro da Agrocom, sempre acompanhei muito de perto todos os processos seletivos que tiveram. E é tanto que lá na frente, né, quando a gente vai pagar as disciplinas de gestões, né, que a gente vê no nosso curso, gestão da qualidade, gestão da produção, foi pagar marketing. Então, tipo, tudo que eu via, estava vendo ali dentro da sala de aula, eu já tinha vivenciado, né, lá dentro da empresa Júnior. Então, isso deu um suporte muito grande para no momento em que eu fui pagar essas disciplinas. E aí, além também, né, claro, quando eu assumi a presidência, eu também fiquei bem à frente dos projetos, da realização, da execução de projetos mesmo. Então, eu aprendi a fazer rotulagem nutricional, eu participei de projetos em que a gente teve que desenvolver novos produtos, de fazer análises fisicoquímicas, microbiológicas. Então, assim, a vivência que eu tive dentro da empresa, né, foi muito além ali das questões mais assim práticas mesmo dentro da agroindústria, mas também muita coisa aí da parte de gestão. E aí, como eu falei, né, eu vivi os meus 4 anos de agro, que eu cursei o curso foram dentro da empresa, né, eu estava dentro da Agrocom, então a empresa ela é parte fundamental aí da minha formação, para tudo que eu venho vivendo hoje dentro da pesquisa, muita coisa tem de influência aí do que eu vivi dentro da EJ. Também trabalhei com iniciação científica, já no finalzinho do meu curso, depois que eu parei de trabalhar com o professor Max, eu fui trabalhar com a professora Cibele, né? Eu fui PIBIC dela e um projeto na área de microbiologia, mas foi por um período muito curto. No 7º período, quando eu estava cursando o meu 7º período, a gente cursou um estágio supervisionado que a professora Cibele foi a professora. E aí o projeto, né, nesse estágio a gente tinha que desenvolver um projeto e o projeto que eu desenvolvi, né, nesse estágio acabou virando o meu trabalho de conclusão de curso. Então a professora Cibele chegou com a ideia da gente trabalhar com um bagaço de malte. Vamos fazer um projeto trabalhando com um bagaço de malte. E aí, né, a ideia era a gente fazer um reaproveitamento desse resíduo aí da indústria cervejeira, que o malte é o principal, né, resíduo gerado nesse ramo. E aí a ideia da gente era justamente trabalhar, né, com esse resíduo. Então, o meu trabalho de conclusão de curso foi a elaboração de uma massa de churros, onde a gente fez aí a substituição parcial da farinha de trigo pela farinha desse bagaço do malte. Então, no primeiro momento a gente fez a elaboração da farinha, né, onde o processamento dela consistia da gente fazer uma secagem, em seguida fazer uma moagem, e depois a gente veio para a parte da elaboração das massas de churros, né, onde a gente queria avaliar a aceitabilidade. Então a gente trabalhou aí fazendo 3 formulações dessa massa, né, com proporções diferentes da adição da farinha do bagaço de malte. E foi bom, né, foi um trabalho que gerou muitos frutos pra gente. Acabou gerando 2 depósitos de patente, né, um depósito de patente sobre a obtenção da matéria-prima e outro sobre a elaboração da massa dos churros. Aí no finalzinho do curso, né, eu já sabia que eu queria fazer mestrado, já sabia que eu queria fazer pesquisa, queria ser professora, porque eu gostava muito, né, de estar dentro do laboratório e aquela experiência que eu tive lá no início do curso, na tutoria ali, foi o que, né, me fez perceber que realmente, tipo, eu queria seguir a carreira da docência. E aí eu lembro que no 6º período eu paguei uma disciplina, que era a disciplina de tecnologia de carnes. E aí a professora da disciplina era uma professora que, tipo assim, a mulher era genial, é genial, né? Inclusive hoje ela é a minha orientadora no mestrado, né? A professora Taliana. E a gente conversava muito, ela conversava muito com a gente, né? A gente já estava ali no finalzinho do curso e ela sempre, né, vinha perguntando, e aí, o que vocês vão querer fazer e tudo mais. E eu lembro que, né, a gente conversando sobre a escolha do mestrado.
E eu queria muito fazer um mestrado lá em Bananeiras, fazer um mestrado de tecnologia agroalimentar, era o foco, assim, era esse mestrado. E aí ela falou, mas vamos tentar fazer aí em outros programas, né? E acabou que eu prestei seleção não só para lá, mas para outros programas. E acabou que eu não passei em nenhum outro programa, mas passei aqui, né? No programa de João Pessoa, aqui no PPG-CTA, e acabei vindo para cá, né? E hoje aqui no mestrado eu trabalho com, né, a minha área de pesquisa é com compostos bioativos, então eu trabalho, não saí um pouco aí dessa área de aproveitamento de resíduos, eu trabalho com resíduo da indústria cafeeira, que é a casca do café, né, para extração dos compostos bioativos dessa casca. Então, a minha linha de pesquisa hoje é essa: compostos bioativos, extração de produtos naturais, aproveitamento de resíduos. E a minha escolha, né, assim, por vir fazer o mestrado, pela docência, pela pesquisa, é porque eu gosto muito, né, eu gosto muito de estar dentro do laboratório, eu gosto de pesquisar, eu gosto de estar ali tentando, né, trazer as respostas para as perguntas que a gente tem. E é isso que eu quero fazer, né, pelo resto aí da minha vida. Tô caminhando aqui, né, ainda até conseguir chegar lá. E é isso, né? Agradeço a atenção de vocês, agradeço a organização do evento mais uma vez pelo convite, né? Fico muito feliz de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho com vocês. E bom evento, muito obrigada pela atenção de todos.